pela oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus mais uma vez, reforçando, né, as nossas necessidades de atender às suas orientações. Então pedimos a Deus que nos abençoe, que nos ilumine a todos ao entendimento de cada um de nós. E sabemos que somos necessitados sempre de estar revendo, de estar reforçando em nós os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. E nessa oportunidade, dentro da escala do Evangelho, dentro daquela sequência, que nós seguimos para o estudo dos ensinamentos de Jesus, coube a nós falarmos sobre coube a nós falarmos hoje sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos orienta sobre bem-aventurado os pobres de espíritos. E nós sabemos que essa passagem, ela faz parte, de um apanhado de diversas passagens que o Mestre Jesus deixou para nós e que encontram-se dentro, de uma obra ou dentro de um conjunto de obras chamado Sermão do Monte, Então, também já nos foi orientado que se todas as obras do mundo se perdessem, que se queimassem, ou que se eliminassem, ou que se prendessem, mas se nós tivéssemos em nossas mãos somente o Sermão do Monte e nós a seguíssemos fielmente, já seria com certeza um roteiro para a nossa salvação, um roteiro de boa conduta para todos nós, de maneira que nós teríamos aí um caminho seguro para seguirmos em frente, Então, nós sabemos que naturalmente tem outras obras de extrema importância, como o próprio Evangelho, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o conjunto de obras do Sermão do Monte, ele traz uma série de ensinamentos para nós, de comportamento humano que nós deveríamos seguir e que com certeza seria assim, um caminho aí muito seguro, teríamos sucesso na nossa caminhada rumo à evolução. Então, esse capítulo chamado Bem-aventurados os pobres espíritos, como eu falei, está dentro de um conjunto das bem-aventuranças, Existem outras, bem-aventurados os aflitos, os brandos e pacíficos, e assim vai. Então, hoje, nós vamos falar sobre essa questão dos bem-aventurados os pobres espíritos, e nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele destacou alguns pontos importantes, porque Kardec, na orientação espiritual que recebeu para codificar a obra para nós, ele foi orientado em alguns sentidos que seriam de extrema importância que nós homens ouvíssemos e que nós passássemos a seguir. Então ele nos chama a atenção sobre 3 pontos principais. O primeiro, orgulho e humildade. Ele vem nos falar sobre o grande problema do homem, do mundo, o grande problema da evolução humana, que é o orgulho, juntamente com o egoísmo, são as duas características que mais nos atrapalham na nossa evolução. Então ele nos coloca uma passagem sobre o orgulho e a humildade, que nós vamos estudar. Fala também sobre os mistérios que Jesus transferiu, a diferença entre transmitir aos sábios e prudentes, e aos humildes, E aí nós vamos entender por que esses ensinamentos, esses mistérios, chamados mistérios ocultos da época, foram então revelados justamente aqueles 12, que a nossa irmã leu aqui no início, que foram os seguidores de Jesus. E ele fala ainda da necessidade dos homens inteligentes na Terra, aqueles homens que se consideram, ou todos nós que buscamos a inteligência, que é uma tendência natural do ser humano, qual que seria então, qual que é a responsabilidade desses que têm a oportunidade de estudar, de entender um pouco mais sobre todas as coisas da vida, desde as coisas materiais, desde a vivência em si, desde as coisas científicas, desde as coisas acadêmicas, e, claro, as coisas espirituais. Então, qual é a responsabilidade que esses homens, que nós, estudiosos da doutrina espírita, temos para com essa bem-aventurança do Mestre Jesus? Vamos então ler a base que faz com que a gente discorra sobre esse assunto. Então ele fala, bem-aventurados os pobres de espíritos.
pois é deles o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5. E aí ele continua dizendo assim: a incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espíritos, Jesus não entende o homem desprovido de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens da ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão altas considerações em si mesmo e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Então vejam só. Então ele começa falando para nós justamente daquele primeiro item, que é do orgulho e da humildade. Então no primeiro momento ele nos orienta sobre esses dois temas. Só que nós vamos lembrar que essa passagem ela está no Evangelho de Jesus. Mas nós vamos lembrar e vamos refletir que esse é um tema realmente extremamente importante para nós, que nós devemos dar atenção, porque não é de agora que se fala sobre essa questão do orgulho humano, né, da humildade, da necessidade da humildade humana. Porque se nós formos voltar um passo atrás na primeira revelação, por exemplo, na época de Moisés, nós vamos lembrar que Moisés, enquanto ele buscava as orientações divinas, enquanto Moisés buscava se aproximar de Jesus, enquanto ele levava o povo, né, para a terra prometida, e ele procurava a Deus, desculpa, eu falei Jesus, Deus, né? Enquanto ele procurava os ensinamentos de Deus, entender as orientações de Deus para o bem, para a evolução espiritual, enquanto ele subia ao monte para receber o decálogo, o que o seu povo fez, o que os seus discípulos fizeram? Juntaram suas riquezas e levaram, né, e derreteram, juntaram seus ouros, todas as suas peças de ouro, derreteram e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, desde aquela época, né, antes de Jesus, desde a época de Moisés, os homens ainda tinham a necessidade de ter uma imagem para adorar, de ter algo com valor para adorar, né? Então os homens depositavam num bezerro de ouro, numa imagem dourada, numa imagem rica, o que eles entendiam como a face do poder, né? Como a representação de algo maior. Então eles não tinham entendido que quando se falava do crescimento, da evolução, da melhoria, estava falando da melhoria interior, estava falando do crescimento moral, né? Não somente e não unicamente nem dando prioridade para o crescimento material. Então vejam, desde aquela época nós temos dificuldades, né? E nós sabemos que nós estávamos lá, né? Nós estávamos seguindo a Moisés, ou queríamos seguir, ou tínhamos a necessidade de seguir. E aí, então desde aquela época se fala isso, né? Nós precisamos crescer como espírito, nós precisamos crescer moralmente, né? Mas depois, passados os tempos, nós recebemos novas lições, o povo foi lá, né, para Canaã, tal, teve as suas conquistas, os seus aprendizados, as suas derrotas, mas aí nós vamos adiante e chegamos até a época de Jesus. Na época de Jesus, ele veio nos dar esses ensinamentos, ele nos chama a atenção para bem-aventurados os pobres de espírito, e ele, mais uma vez, ele destaca que pobres de espíritos não são as pessoas que são pobres, não são as pessoas que têm dificuldades de entendimento intelectual. Ele nos fala que pobres de espíritos são aqueles que colocam a humildade à frente dos seus atos. São aqueles que não se colocam como maiores do que os outros. São aqueles que não querem se colocar à frente ou como destaque. Porque normalmente esses, como falou a lição, eles acham que os ensinamentos divinos são indignos de atenção. Eles entendem que somente os seus poderes, a sua inteligência, o seu conhecimento do funcionamento do mundo, como ciência ou como a forma acadêmica, é suficiente, e que confiam em Deus, ou seguem a Deus, ou seguem ao Evangelho ou a uma religião, aqueles que não têm condições e que precisam se agarrar em alguma coisa. Então se equivocam, né, nessa interpretação, porque Jesus foi um dos mais ricos do mundo em conhecimento, né? Jesus era muito maior, era superior, e ele andava na humildade. O próprio Jesus que nos ensinou e que nos chamou a atenção e que nos demonstrou que nós estamos
nessa terra de passagem e nós devemos ser servidores da justiça de Deus. Nós hoje somos evangélicos, somos cristãos e nós devemos ser servidores de Jesus na sua obra, nos seus ensinamentos, nas orientações, na ajuda àqueles que precisam, que às vezes não têm a mesma oportunidade que nós. Então, quando fala dos ricos, dos poderosos, não os poderosos financeiros, mas os poderosos, aqueles que têm a oportunidade de ler o Evangelho. Porque nós sabemos que hoje nós temos a liberdade, coisa que os nossos antepassados nem isso tinham, Porque se nós pensarmos na época de Jesus, Jesus tinha que conversar com os seus seguidores, com os seus discípulos, escondido lá nas catacumbas, lá às altas horas da noite. Os nossos primeiros seguidores da doutrina espírita tinham que fazer a mesma coisa, se reuniam de forma quase que secretas, eram perseguidos, eram mal entendidos. E hoje não, hoje nós temos a grata liberdade de falarmos abertamente que somos espíritas, de sermos respeitados como tal, de sermos inclusive usados como referência em diversas atitudes de caridade. Então veja que graça, que alegria nós podemos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Então, na própria época de Jesus, como eu falava, Jesus também teve dificuldades para passar essa mensagem. Porque quando Jesus falava sobre esses ensinamentos, nós vamos lembrar de uma outra passagem, onde Salomé, a esposa de Zebedeu, e mãe de João Evangelista e Tiago Maior, o que ela fala para Jesus? Jesus, então eu gostaria que o Senhor colocasse os meus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Porque ela entendia que aqueles que estivessem ao lado de Jesus seriam mais importantes. E aí Jesus, mais uma vez, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua paciência, ele fala, será que esses dois beberão do mesmo cálice que eu? Será que eles terão condições de passar por tudo que eu hei de passar? Então, aquela mãe, como toda mãe, ou quase todas, elas querem proteger seus filhos, elas acham que seus filhos são os melhores, que eles só fazem coisas certas, até uma certa idade pelo menos. E aí então ela tinha aquele pensamento, aquela intenção de que seus filhos fossem o destaque. Ou seja, ela também não entendeu muito bem a mensagem, porque se ela tivesse entendido, ela teria visto que seus filhos, apesar de serem seguidores do Mestre Jesus, apesar de serem personagens importantes da história do cristianismo, principalmente após a passagem de Jesus, eles talvez não tivessem ainda a elevação, o conhecimento e a condição de estarem realmente à direita e à esquerda de Jesus. Conversávamos agora na nossa vinda para cá, eu com a minha esposa, e lembrávamos de uma passagem que tem um livro, que é da editora Alta de Souza, que é um livro de estudo chamado Jesus. É um livro muito bom, é um livro que tem muitos ensinamentos acerca de Jesus e das suas orientações. E nesse livro, em um determinado momento, fala que quando Jesus tinha, em uma passagem que Jesus tinha que tomar uma decisão sobre determinado assunto, claro que Jesus tinha o seu conhecimento, mas ele usava assim a sua direita e a sua esquerda, alguém para o auxiliar, mas ainda não era João Evangelista, não era Tiago Maior, que eram seus seguidores, mas não estavam ainda nesta condição de serem a sua direita e a sua esquerda. Jesus usava nada mais, nada menos do que João Batista para suas consultas, e ele deixava então, e confiava mais ainda na palavra final da sua mãe, Maria. Então olhem o nível de João Batista, que era alguém que acompanhou Jesus já de muitas épocas, e que o próprio Jesus falou que homem nascido de mulher, João Batista era o maior, e de Maria Santíssima, que não precisamos falar nada, só pela própria missão de ser mãe de Jesus, ela tinha sim condições de estar ao lado de Jesus, assim como João Batista eram as pessoas a quem Jesus tinha como seu lado direito, como seu lado esquerdo. Mas aquela mãe, Salomé, ela achava que não, que os seus filhos poderiam ser. Então ela também, talvez ela não tenha entendido totalmente, ou ela, pelo seu orgulho ainda, ela tenha imaginado que seus filhos tinham condições. Então veja, na época de Moisés era assim, os seus discípulos ou os seus seguidores não
conseguiram entender muito bem, e eles então queriam adorar um bezerro de ouro. Na época de Jesus, apesar de todos os exemplos, apesar de todas as passagens, ainda essa passagem, essa mulher demonstra que ela não tinha ainda, não tinha entendido. E agora? Nós estamos já há mais de 2000 anos depois de Jesus. Nós estamos há mais de 150 anos depois da escrita do Evangelho. E o Evangelho continua destacando essa passagem. É porque provavelmente eles entendem que também nem todos os homens, mesmo nessa época, já entenderam essa passagem. Então, novamente, Allan Kardec, na sua sabedoria e na sua orientação divina e espiritual, ele vem falar para nós mais uma vez. Ele vem colocar no Evangelho, dentre essas 28 lições que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca as bem-aventuranças. Ele coloca essa do bem-aventurado os pobres de espíritos. Para nos chamar a atenção mais uma vez, de que nós precisamos dar atenção para a humildade que Jesus tanto nos ensinou. Jesus nos ensinou o amor como lição maior, como o caminho para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ajudar na evolução da humanidade, e Ele nos ensinou alguns outros caminhos, algumas outras características que nós deveríamos guardar em nós, para que nós pudéssemos atingir esse amor. Temos a fé, sabemos, temos a caridade, que nós devemos também estar cumprindo ao longo das nossas atividades. E aí, então ele fala, uma delas é a humildade, que nós devemos ter, porque se não formos humildes, estaremos caindo nos mesmos erros que já caímos no passado, nos mesmos erros que já passamos, por não termos compreendido as orientações do Mestre Jesus. Então ele fala que o orgulho, que é das maiores dificuldades que o homem tem para a sua atuação perante os outros, pode derrubar, às vezes, muito tempo, muitos anos de atividade no bem, muito tempo de boas ações, mas em determinado momento o homem se colocar como orgulhoso, como egoísta, isso pode derrubar, então, as suas dificuldades. Então ele fala claramente para nós que o orgulho, ele se opõe à humildade. Por quê? Porque o orgulho, como eu falei, pelo fato de o orgulhoso às vezes não querer se submeter a alguém maior, a algo maior, a uma força que ele não entende, muitas vezes, ou que ele não quer entender, então acaba levando ele a um ato de revolta contra Deus. Porque ele fala, não, por que eu tenho que ficar acreditando nesse Deus? Porque isso aí é coisa de gente que não tem inteligência, gente que não tem poder, gente que não tem posse. Então ele precisa se agarrar a alguém, a alguma força maior, para lhe dar um ânimo, para lhe dar uma condição de continuar a viver. E então, o orgulho faz isso, faz com que aquele que o tenha se encare como autossuficiente. O orgulho também afasta de Deus e impede a entrada no reino dos céus. Já a humildade, ela nos aproxima de Deus, ela nos aproxima de Jesus e faculta, ou ela facilita a nossa entrada no reino dos céus. E aí, mais uma necessidade, porque Jesus falou lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí nos chama a atenção para que nós lembremos também o que significa o reino dos céus. Porque às vezes nós ainda temos aquela impressão de quando nós, de outras religiões que nós seguimos, que nós ainda temos, em alguma determinada época, que o reino dos céus ainda é aquele céu, que é aquele lugar onde a gente estará. E ele nos fala que pode ser sim em determinado momento, porque nós temos aí algumas representações físicas do céu, por exemplo, nosso lar é uma cidade de socorro espiritual, então é um lugar que a gente pode encarar como físico. Mas ele fala que o reino dos céus não precisa ser um lugar, não precisa ser um lugar escrito, um lugar no mapa. O reino dos céus é aquilo que nós passamos ao longo da nossa vida. O reino dos céus, ele pode estar conosco agora. O reino dos céus é a vida que nós levamos. E naturalmente que ao desencarnarmos, vamos querer encontrar também um reino dos céus. Vamos querer estar num lugar bom, num lugar equilibrado, num lugar feliz, num lugar de luz. Então nesse momento nós talvez vejamos o reino dos céus como um lugar físico. Mas ele nos diz que o reino dos céus é aquilo que está na nossa consciência. De que maneira nós estamos nos comportando, nós estamos nos colocando perante os nossos irmãos, perante a nossa sociedade.
perante os nossos filhos, perante os nossos funcionários, ou os nossos subordinados, ou os nossos superiores? Nós estamos fazendo algum tipo de distinção, ou nós estamos agindo com eles em estado de igualdade? Era isso que Jesus pregou. Jesus era muito maior do que todos nós. Jesus tinha um conhecimento, uma condição moral e espiritual, né, muito mais elevada. E ele se colocou como igual, né? Ele teve que se rebaixar imensamente para estar aqui do nosso lado e nos trazer as lições. Então, ele nos orienta de que nós devemos fazer a mesma coisa, que nós devemos nos colocar dessa forma, e que esse reino dos céus que nós temos em nossa cabeça, que ele não seja em nós um sonho de quando eu desencarnar eu vou para tal lugar, né? Se nós vamos ficar esperando só por esse momento, pode ser que a gente falhe na nossa missão de sermos humildes, de sermos bons, de sermos caridosos. Mas quando a gente coloca isso, esse reino dos céus, na nossa vida atual, no nosso momento, nas nossas amizades, no nosso ciclo do dia a dia, então essa luta por melhorarmos, por fazermos a nossa reforma íntima, ela acaba sendo mais efetiva, ela acaba sendo mais repetitiva, porque ela nos cobra isso, porque nós queremos viver bem. Acho que todos nós, né, queremos viver bem, queremos viver feliz, queremos viver respeitado pelos que estão à nossa volta, não pelo que temos, mas pelo que nós somos. Então, essa questão, né, de nós termos e sermos é outra questão bastante importante, né? Durante essa semana eu também conversava com alguns amigos, e aí nós falávamos assim, que, né, um amigo comentou, né, que na verdade a nossa maior riqueza, não é a maior riqueza que nós podemos levar, né, quando desencarnarmos, na verdade não é o que nós temos, né, mas é o que nós deixamos. Mas o que nós deixamos em termos de aquilo que nós distribuímos. Como as pessoas olham para nós e falam, aquela pessoa é boa, aquele fulano, aquela fulano, ciclano, fez algo bom por esse mundo. Ele foi verdadeiramente um cristão, ele foi verdadeiramente um espírita, né? Então, é isso que provavelmente vai fazer a nossa alegria quando por lado de lá estivermos. É isso que vai fazermos nós termos sido pobres de espírito, mas ao estarmos aqui na Terra, como encarnados ainda, como participando de uma sociedade, tenhamos em nós o reino dos céus, né? Por sermos felizes, por estarmos bem conosco mesmo, com a nossa consciência, por estarmos bem nos sentindo, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, né? E aí assim, quando ao desencarnarmos, poderemos então merecer um lugar de descanso, um lugar de, não muito descanso na verdade, né? Porque sabemos que as orientações espirituais veem que aqueles que querem trabalhar, né, devem trabalhar sempre, inclusive o trabalho do lado de lá, ele é mais fácil de fazer, né, porque lá não precisa de tanto descanso. Mas enfim, que nós tenhamos esse reino dos céus como uma condição que nós podemos conquistar aqui, enquanto encarnados, pela nossa consciência, pela nossa maneira de ser. Então, isso é o reino dos céus, né? Então, vocês vejam, o reino dos céus não está longe. Não podemos esperar somente pelaquela salvação que vem depois do desencarne, mas nós podemos sim, que nós devemos sim entender que esse reino dos céus está aqui, né, está à nossa volta. E aí ele nos fala também, né, como eu citei aqui no início, de nós não procurarmos os locais de destaque, né, porque muitas das vezes a gente, ao procurar sermos o destaque, sermos o centro da atenção, primeiro corre um risco, né? Porque se a gente, em determinado lugar que a gente estiver, a gente não conheça, ou a gente não tenha domínio, não conheça as pessoas, pode ser que nós não sejamos o destaque, né? Pode ser que nós não sejamos a pessoa que por algum motivo ali vai estar em destaque. Então ele fala, né, para não nos sentarmos nos primeiros lugares, né, não ocuparmos o lugar de destaque, porque pode ser que tenha alguém com maior destaque que nós, e aí a gente vai passar vergonha no fato de alguém ter que nos tirar daquele lugar. Olha, esse lugar não é seu, esse lugar é de alguém que tem mais destaque que você. Só que esse destaque também, nós não vamos encarar somente como destaque físico, o destaque momentâneo, o destaque local, né? Nós sabemos que muito mais destaque do que qualquer um de nós é aquele que nos orienta, né? Aquele que nos ama, que nos protege, né? Que nós
que Jesus, né? Jesus é um destaque maior que nós. Então, se nós tivermos que usar alguém como destaque, alguém como exemplo, alguém, né, como símbolo de bondade, de amor, nós usamos Jesus, né? Porque Jesus sim é um exemplo digno. Então, que nós, muitas das vezes, a gente quer usar um exemplo nosso, né? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa ignorância, porque um dia eu fiz tal coisa, né? Mas nós estamos aprendendo ainda, né? Porque a gente só vai, se a gente for contar, a gente só vai contar o que a gente fez de bom, mas o que a gente errou, o que a gente deixou de fazer. Então, se nós tivermos que usar alguém como destaque, alguém como exemplo, que usemos Jesus, né? Porque ele é um exemplo certo e que iremos acertar. Então, dessa forma, né, estaremos seguindo um caminho mais seguro, né? Nós buscarmos a humildade, compreender esses ensinamentos. E também ele nos destaca, né, que a gente também precisa, em alguns casos, saber separar a questão da humildade da questão financeira, né? Porque é muito comum a gente ouvir alguém dando uma entrevista, por exemplo, de alguém que ficou famoso, né? Normalmente jogador de futebol, cantor, ou alguém assim, né? Aí ele fala, da onde que você veio? Eu era de uma família muito humilde, e aí agora, né, eu sou jogador, eu sou isso, aquilo, então eu tenho uma condição melhor. Então é uma confusão, né? Porque humildade não tem nada a ver com condição financeira, né? As pessoas podem ter muita condição financeira positiva pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né, pela sua evolução natural, que todos buscam, né, que é absolutamente comum, e serem pessoas humildes, né? E ao contrário, podemos ter pessoas que não têm condições, que às vezes passam por dificuldades, mas não são humildes. São aquelas pessoas que às vezes a gente procura ajudá-la e ela não aceita. Ela não quer, porque ela se sente humilhada, porque ela se sente menosprezada ou rebaixada. E aí o Evangelho também nos mostra que essas pessoas são aquelas mesmas que em outras passagens de sua vida também não entenderam esse ensinamento, que também se colocaram como destaque, que também tinham poder e acham que esse poder deve acompanhá-lo durante toda a sua existência. Então ele fala que é possível também que essas mudanças ocorram na nossa vida para que nós possamos aprender outras condições, né? Se nós éramos alguém de destaque, alguém de uma condição tal, em determinada encarnação, pode ser que nessa nós tenhamos vindo numa condição diferente, numa condição menor, justamente para nós aprendermos essa outra condição. E alguns irmãos nossos passam por uma, duas, né, alguns irmãos nossos, alguns de nós, passam por uma, duas condições dessa, mas não conseguem entender. E aí hoje tem essas dificuldades. Às vezes está numa condição que precisa de ajuda, que precisa de orientação, que precisa de um apoio, mas ele não recebe, ele não aceita. Então é aquele irmão que mesmo que você vá lá para fazer uma ajuda, dar uma ajuda a ele, uma orientação, primeiro tem que perguntar, meu querido irmão, você aceita uma ajuda? Eu posso trazer para você tal coisa? Eu posso pedir para alguém fazer isso? Porque muitas das vezes ele não aceita, né? E isso acontece às vezes na nossa família, quando a gente vai conversar com algum ente, um filho, um sobrinho, alguém assim, que você quer orientá-lo, mas ele não aceita a sua orientação. Por quê? Porque ele acha que ele está numa condição tal que ele não precisa daquilo. Então isso também faz com que a gente pense em cada ser como um espírito que está no processo de aprendizado, mas que nesse aprendizado também tem suas falhas, tem já os seus conceitos pré-concebidos, que tem dificuldades para inverter, né? Que tem dificuldade para aceitar uma outra condição. É por isso que nós entendemos cada vez mais a doutrina espírita como algo maravilhoso em nossa vida, porque ela nos traz as causas, né, de tudo isso que nos acontece. Ela nos traz a história, e quando nós conseguimos entender os motivos e o processo todo reencarnatório, os porquês de cada reencarnação, né, e tudo que acontece entre uma encarnação e outra, e nas futuras e nas passadas, aí nós podemos entender os porquês que isso acontece na nossa vida, daqueles que estão à nossa volta. Mas para isso, nós temos que ter a humildade. Nós temos que acreditar no que está escrito. Nós temos que não nos colocarmos hoje como alguém superior. Temos que nos colocar sempre como alguém que está aprendendo. Porque nós somos eternos aprendizes. E quanto mais nós nos colocarmos na condição de aprendiz, mais nós vamos aprender. E aí sim mais nós vamos evoluir, mais nós vamos nos aproximar de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas orientações. Então que possamos levar para nós esses ensinamentos, né, de a quem eu estou dando valor na minha vida? De que maneira eu estou
seguindo a minha vida? Eu sou um seguidor dessas orientações do Mestre Jesus, que já vem de longa data? Eu estou aprendendo essas orientações? Eu estou tendo o reino dos céus na minha vida? Eu vou merecer o reino dos céus quando eu partir daqui? Então, são algumas das reflexões, né, que Jesus nos lembra. E Jesus lembra também para nós, não só lembra como nos ensinou, na questão de que nós viemos para servir. Que nós viemos para servir. Mas de que maneira eu faço isso? Inúmeras maneiras, né? A casa espírita, por exemplo, é uma bela oportunidade que nós temos de servir, né? Porque nós viemos aqui algumas vezes para aprender, para estudar, para buscar um auxílio espiritual, um tratamento, né? Uma ajuda quando nós estamos em necessidade, mas tão logo nos equilibremos, podemos ser, sim, uma fonte de ajuda para aqueles outros que precisam, né? Tanto na orientação, no entendimento do Evangelho, ou nos trabalhos que a casa oferece, de ajuda aos menos necessitados. Então, é uma forma de nos colocarmos como humildes, né? De esquecermos a vida que nós levamos durante o nosso trabalho, durante as nossas ocupações profissionais, e nos colocarmos aqui apenas como um ajudante do Mestre Jesus, como um servo do Cristo para a humanidade, para aqueles que estão à nossa volta. É uma maneira de nos colocarmos como pobre de espírito, né? Mas aquele pobre de espírito que sabe o que está fazendo e que já entendeu as orientações de Jesus, como Jesus foi um pobre de espírito, porque ele não se colocava acima de ninguém, né? Quando falava, tu és rei, ele falava, você está dizendo que eu sou rei, eu não estou dizendo nada, porque meu reino não é desse mundo. Então, Jesus se colocou assim, e é essa orientação, e é esse que ele nos dá, né? Essa dica que ele nos dá. Se coloque dessa forma, seja um pobre de espírito, e aí você terá o reino dos céus em sua vida. E ainda, né, como falei, um terceiro item que ele nos trouxe foi que, para que nós possamos refletir também a respeito do nosso comportamento, foi que essas orientações que Jesus trouxe, ele trouxe aos humildes, não foi isso? Não foi aos pescadores? Não foi aos trabalhadores, né? Aqueles que pouco tinham. Então ele agradece inclusive ao Pai por ter dado esses conhecimentos aos simples e não aos sábios da época, né? Por quê? Pelo mesmo motivo do orgulhoso. Porque o sábio, ele já se colocava numa condição superior. Vamos lembrar que foram os sábios que dominaram a terra por muito tempo, né? Dominaram a nós, né? Através das próprias religiões. Porque eles eram sábios, eles tinham os conhecimentos das orientações, e através disso eles tinham condições de manipular aquelas pessoas que sabiam menos, aquelas pessoas que não entendiam. Então, foram esses sábios que muitas vezes distorceram os ensinamentos de Jesus, né? Que muitas das vezes, para alimentar o seu orgulho, para alimentar o seu egoísmo, de pessoas que dominavam, de pessoas que eram adoradas, que eram respeitadas, muitas vezes esses sábios, né, usaram desses conhecimentos, que na verdade deveriam ser para orientar, mas usaram em seu benefício próprio. Então Jesus fala que esses que fazem assim não são os pobres de espírito, né? Eles são os falsos pobres de espírito, mas a esses não cabe a nós julgar, porque nós estamos aqui como aprendizes, né? Então nós precisamos seguir em frente, né? Então, e ele nos diz assim, ó, que se nós formos observar a história e o momento atual, aos humildes, aqueles que se colocaram como humildes verdadeiramente, Deus liberou, ou Deus passou os segredos dos céus, né? Porque os humildes que foram os seguidores de Jesus, foram os humildes que andaram com ele, que passaram tudo o que ele passou, e aprenderam aqueles ensinamentos, aprenderam aquelas lições, e deram sequência às suas orientações. Aos sábios e prudentes, eles deram apenas o segredo da terra, né? Que é saber das ciências, saber da evolução material, saber da economia, saber das finanças, porque esses conhecimentos não salvam. Esses conhecimentos podem sim, quando bem usados, ser instrumentos do crescimento, da evolução, né, do desenvolvimento humano, que nós sabemos também é uma necessidade. Mas, como o orgulhoso normalmente ele tem uma certa dificuldade para crer em Deus, então a ele não foi dado os conhecimentos dos céus, né? Porque se ele tivesse o conhecimento da terra e o conhecimento dos céus, aí nós talvez estivéssemos num caos. Então, ele fala, se você quer ter o conhecimento dos céus, se você quer salvar a sua vida daqueles que estão à sua volta, se você quer ter o reino dos céus para você,
se coloque como humilde, né? Então, é dessa forma que nós podemos evoluir, é dessa forma que nós podemos crescer. E ele fala ainda que o humilde, um verdadeiro humilde, é aquele, não só aquele que aceita de dar uma esmola para alguém, mas aquele que aceita de ir lá e pegar na mão do necessitado, que trata aquele como igual, que sabe que aquele é um irmão, que naquele momento, que nessa encarnação, que nessa passagem, está numa condição diferente, mas que em outra pode estar numa condição muito superior, como nós também espíritas conhecemos, né, uma história que tem no Evangelho, daquela rainha, né, que ao desencarnar, achou que chegando lá de lá, encontraria um trono, né, para ela, encontraria seus súditos, toda a sua volta para cuidar dela. E aí ela teve uma ingrata surpresa ao chegar de lá e ver que aqueles que eram seus servos, espiritualmente eles estavam num nível muito acima do dela. E mesmo ela tentando falar com eles, não era possível, né, porque ela estava num estado de vibração muito diferente do deles, num estado evolutivo muito diferente. Então isso, né, mostra mais uma vez como um exemplo de que realmente o mundo é dos humildes, né? De que se nós queremos salvar, e nós queremos atingir o reino dos céus, nós sigamos nesses ensinamentos, né? Como falei, já tivemos várias oportunidades de tê-los em nossas vidas, então que nós possamos seguir essa orientação, né? Nunca é tarde, e se ela veio novamente para nós, se ela está novamente no Evangelho de Jesus, é porque nós ainda estamos precisando exercitá-la, né? A doutrina espírita nos dá essa oportunidade, a doutrina espírita nos dá essa oportunidade desde o estudo dos seus conceitos, desde a prática, né? Quando dos trabalhos de caridade que nos facilita a fazer, ele nos dá essa oportunidade também quando nos orienta a fazer a nossa própria reforma íntima, né? A nossa exame de consciência. Então, quando nós formos fazer, que possamos levar em consideração também esse ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou e que possamos nos transformar verdadeiramente em humildes, como Jesus o foi, e possamos ter também verdadeiramente em nossa vida, atual e futura, o reino dos céus que todos nós procuramos. Que Deus nos abençoe, nos dê essa força, esse entendimento e ações, né, atitudes, para que possamos atingir a esse objetivo. Que Deus nos abençoe.